Boa tarde, vamos começar a palestra de hoje, da tarde de hoje, com uma leitura de harmonização do livro Vinha de Luz, psicografia de Chico Xavier e Espírito Emmanuel. E a mensagem que veio para a gente hoje é 120, herdeiros. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros do Cristo, disse Paulo na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 17. Incompreensivelmente, muitas escolas religiosas, através de seus expositores, relegam o homem à esfera de miserabilidade absoluta. Púlpitos, tribunas, praças, livros e jornais estão repletos de tremendas acusações. Os filhos da terra são categorizados à conta de réus da pena última. Ninguém contesta que o homem, na condição de aluno em crescimento na sabedoria universal, tem errado em todos os tempos. Ninguém ignora que o crime ainda obceca muitas vezes o pensamento das criaturas terrestres. Entretanto, é indispensável restabelecer a verdade essencial. Se muitas almas permanecem caídas, Deus lhes renova diariamente a oportunidade de erguimento. Além disso, o Evangelho é o roteiro do otimismo divino. Paulo, em sua epístola aos Romanos, confere aos homens com justiça o título de herdeiros do Pai e co-herdeiros de Jesus. Por que razão se dilataria a paciência do céu para conosco, se nós, os trabalhadores encarnados e desencarnados da terra, não passássemos dos seres desventurados e inúteis? Seria justa a renovação do ensejo de aprimoramento a criaturas irremediavelmente malditas? É necessário fortalecer a fé sublime que elevamos ao alto, sem nos esquecermos de que o alto deposita santificada fé em nós. Que a humanidade não menospreze a esperança. Não somos fantasmas de penas eternas, e sim herdeiros da glória celestial. Não obstante nossas antigas imperfeições. O imperativo de felicidade, porém, exige que nos eduquemos convenientemente, habilitando-nos à posse imorredoura da herança divina. Olvidemos o desperdício da energia, os caprichos da infância espiritual e cresçamos para ser com o Pai os tutores de nós mesmos. Que assim seja. Então, agradecemos, meus irmãos, a Deus, nosso Pai, ao querido Mestre Jesus, aos bons espíritos que aqui se encontram, a permissão de iniciarmos a palestra de hoje. Que Deus ilumine a nossa irmã Yahaira e a nós, que nos abra nossa mente e corações para as mensagens que venham de Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. É praticamente um estudo interno da casa, né? Mas, como disse a nossa irmã Regina, tem muitos desencarnados aqui que também vão gozar dessa palestra. O tema é educar é um ato de amor. É um tema muito bonito, porque estudando o significado e o sentido da palavra educar é de uma riqueza muito grande. Ele é tão rico e tão grande que ele não cabe no capítulo de um livro. Ele tá em tudo. Ele está em cada trecho, ele está numa pergunta do Livro dos Espíritos, ele está no Obras Póstumas, de tão rico e de tão grande que ele é. Então, o que eu vou falar aqui para a gente hoje é uma pinceladinha, e como diz a nossa irmã Solange, que eu nunca me esqueci disso, né? São as migalhas para a gente continuar buscando o verdadeiro sentido do educar. Educar, né, no sentido etimológico da palavra, vem do latim ex-ducare, e que virou, com a evolução da língua, educare, que virou educar. Então, ela tem o prefixo ex, que quer dizer fora, e o sufixo ducere, que quer dizer levar. Então, educar
literalmente vem do termo latino educare e significa de dentro para fora, conduzir de dentro para fora. Então, só daí a gente já tem uma riqueza e uma certeza absurda que o educar começa na gente, para a gente poder servir de exemplo para que o todo se eduque. Nos mostra que as mudanças e as coisas que a gente precisa começam na gente, de dentro para fora e não de fora para dentro. Então, o significado do termo literalmente direciona para fora. E ele é empregado no sentido de preparar as pessoas para o mundo, para o viver em sociedade. Porque quanto melhores somos, quanto mais pacíficos somos, quanto mais amorosos somos, quanto mais caridosos somos, assim será o nosso meio. Porque é isso que a gente vai atrair. É isso que a gente vai cultivar. Então, a gente começa no micro da gente, depois vai para o nosso microambiente, que é a nossa família, que aumenta um pouquinho mais para o nosso círculo de amigos, e daqui a pouco a gente já está influenciando várias pessoas. Então, olha o tamanho dessa palavrinha aqui de 6 letras, educar. No português, isso aqui vai ficar mais para o final. No dicionário Aurélio, o verbo educar significa dar a alguém todos os cuidados necessários ao pleno desenvolvimento da sua personalidade. Transmitir saber, dar ensino a, instruir. Só que antes da gente fazer isso com alguém, a gente tem que sempre lembrar que primeiro a gente tem que fazer com a gente. Nunca se esquecendo que o educar passa pelo exemplo. Educação, a gente também associa muito diferente a palavra educar à educação, né? A gente lembra de escola, a gente lembra de educação dos pais, a gente lembra dessas coisas quando a gente usa a palavra educar. Mas são significados diferentes. Por quê? Educação tem um sentido muito mais amplo do que educar. Educação significa o meio em que os hábitos, costumes e valores de uma comunidade, ou seja, de uma sociedade, são transmitidos de geração em geração. Esse é o significado de educação, que é diferente do educar, porque educar é verbo. Educar é ação, né? E muitas vezes, lá naquela educação da escola, ou mesmo na educação que a gente recebe em casa, costumes, atos, são transmitidos de geração em geração e a gente vai repetindo sem nem refletir no porquê daquele ato. Quando você se vê, você está praticando uma coisa que a sua mãe fez, que a sua avó fazia, que a sua bisavó fazia, sem nem refletir naquilo. Quando é que essa reflexão começa? Quando você traz para si, quando você sai da educação macro para micro, para a verdadeira reflexão, levar para fora. Por que eu estou fazendo isso? Por que a minha mãe fez isso? Por que a minha avó fez isso? Por que a minha bisavó fez isso? Eu ainda quero fazer isso? Esse é o nosso educar. Então, educar é verbo e verbo é ação. A gente precisa agir para educar. A gente precisa se educar para poder educar o próximo. A gente precisa vencer as nossas imperfeições para poder ser exemplo do próximo, para que ele também possa vencer as dele. A gente não pode cobrar e exigir do outro aquilo que a gente não tem. A gente não pode querer ter determinados sentimentos se a gente não sabe o que ele é, porque a gente não sabe sentir. Ou se a gente sabe sentir, a gente não sabe dar nome àquele sentimento.
Então, é da gente. Começa na gente. O educar, ele passa pelo orar e vigiai, que Jesus tanto nos trouxe no seu evangelho, que Jesus tanto insiste como uma prática essencial para a nossa reforma íntima, para a gente avaliar as nossas atitudes e os nossos pensamentos. O educar passa por aí. Jesus fala disso no sentido de que quando a gente vigia, a gente está buscando educar, né? A gente está vigiando e a gente começa, se a gente conseguir, a gente tem uma determinada atitude, a gente começa a vigiar, a gente já não pratica ela já fica só no pensamento. Daqui a pouco a gente começa a conseguir dominar também esse pensamento e transformá-lo num pensamento bom. Então é importante a gente vigiar. Então, quando vigiamos, estamos buscando educar. Um educar no sentido de não fazer determinada coisa, não ter determinadas atitudes, não alimentar determinados sentimentos e determinadas emoções. Então, quando a gente começa a vigiar, a gente começa a entrar em contato com todos esses sentimentos, com todas essas emoções que são inerentes a esse mundo de provas e expiações que a gente vive. Né? Eu não vou mentir para vocês e dizer, não, nós somos santos, não devemos sentir raiva, não devemos sentir ódio, não devemos não gostar das pessoas. Esses sentimentos são inerentes a esse mundo. O que a gente precisa fazer é saber reconhecer esses sentimentos e trabalhá-los em prol do bem. Educar esses sentimentos. Né? O ignorar que ele está dentro da gente não nos ajuda a nos educar. Só joga para debaixo do tapete. Só faz aquela bola de neve crescer na gente. Então, quando a gente reconhece, acolhe, reflete, pensa, a gente educa. E educar é um ato de amor. E ele transforma. Passa também pela reforma íntima. O educar passa muito pela reforma íntima, que é uma das coisas que a doutrina espírita também mais prega, né? A doutrina espírita está o tempo inteiro nos convidando à reforma íntima. E muitas vezes a gente considera e pensa a reforma íntima como uma coisa enorme, né? É até possível da gente conseguir fazer uma super reforma íntima numa encarnação. Paulo de Tarso, São Francisco de Assis. Mas nós podemos começar pequenos. Nós podemos começar por pequenas atitudes. A gente não precisa... claro que quanto mais a gente conseguir, melhor. E quando a gente dá o start nessa reforma, que a gente consegue dar um primeiro passo, a gente vê que a gente é capaz, isso faz com que a gente possa muito mais. Mas às vezes esse primeiro passo a gente quer que seja uma coisa grande e muitas vezes não é. Muitas vezes é um deslize pequeno, é um xingamento que você ia dar numa pessoa e você se cala. Meu Deus, eu consegui ficar calado. Isso, às vezes, para uma pessoa encolerada, explosiva, que gosta de bater boca, é muita coisa. E dali ela já começa, meu Deus, eu consegui ficar calado. E dali isso desencadeia uma série de atitudes diferentes, né? Melhores de educar, de chegar num ato de amor. Então, o educar também passa pela reforma íntima, onde a gente busca as nossas dificuldades, onde a gente busca os nossos erros e as nossas imperfeições e tenta transformar isso tudo em acertos, em coisas boas, em atitudes do bem. A reforma íntima, ela começa pequena, mas ela termina muito grande. Porque vencermos as nossas dificuldades é uma coisa muito difícil. Então, começa realmente pequeno e vai crescendo, e quando você vê, você já está transformando também o seu entorno. E aí a gente
vem aqui na pergunta número 685 do Livro dos Espíritos. Na parte terceira, no capítulo 3 da Lei do Trabalho, na pergunta 685, aqui nas considerações finais de Kardec, ele fala um pouquinho sobre educar. Ele diz: não basta se diga ao homem que lhe corre o dever de trabalhar. É preciso que aquele que tem de prover a sua existência por meio do trabalho encontre em que se ocupar, o que nem sempre acontece. Quando se generaliza a suspensão do trabalho, assume as proporções de um flagelo qual a miséria. A ciência econômica procura remédio para isso no equilíbrio entre a produção e o consumo. Mas esse equilíbrio, dado seja possível estabelecer-se, sobrará sempre intermitências durante os quais não deixa o trabalhador de ter que viver. Há um elemento que não se costuma fazer pesar na balança e sem o qual a ciência econômica não passa de simples teoria. Esse elemento é a educação. Não a educação intelectual, mas a educação moral. Porque nós, como sociedade, evoluímos absurdamente em tecnologia, em indústria, em maquinário, mas moralmente estamos ainda muito atrasados. E essa evolução moral passa por onde? Pelo educar. Nós nos referimos, porém, à educação moral. Nós não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar os caracteres, a que incute hábitos, porquanto a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Então, aqui ele se refere na educação moral dos costumes, que é aquela que forma a sociedade, né? É aquela que modifica o nosso entorno, é a macro, é a grande. Considerando-se o aluvião de indivíduos que todos os dias são lançados na corrente da propulsão, sem princípios, sem freios e entregues a seus próprios instintos, serão de espantar as consequências desastrosas que daí decorrem? Então, pela falta de educação, e quando eu falo educação, eu estou falando no sentido de educar, no sentido micro, as consequências dos nossos atos são frutos da nossa falta de se educar aqui. Muitas vezes a gente colhe maus frutos porque não se educa, porque não se preocupa em se autoconhecer, porque não se preocupa nessa reforma íntima de mudar as atitudes e os pensamentos, porque não se preocupa em vencer as vicissitudes, porque não se preocupa em orar e vigiar. Porque a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, se a gente semeia sem se educar, a gente vai colher os frutos disso. Ainda sobre a pergunta do Livro dos Espíritos, o tempo inteiro nós somos provados e chamados a nos educar, a educar os nossos sentimentos, porque a gente está aqui num mundo de provas e expiações, conforme eu falei anteriormente, e a gente ainda tem todos esses sentimentos inerentes a esse mundo. A cada prova que passamos, abre-se uma nova oportunidade de aprender. Olha aí o educar. De educar esses sentimentos deletérios que vão surgindo nas mais diversas situações da vida. Diariamente, nós temos oportunidade de nos educarmos e, com isso, de progredir. A gente já abre o olho de manhã cedo com uma boa oportunidade, que é fazer uma prece. Lá no Orai. Então, tá dormindo lá, abriu o olho, bom dia,
já está tendo a primeira oportunidade de se educar. Fazer uma prece, pedindo que os bons espíritos abençoem o nosso dia, pedindo que o nosso mentor nos ajude a vencer as nossas vicissitudes, agradecendo pelo dia que passou e agradecendo por mais uma oportunidade. Então, assim, desde que a gente acorda, a gente está tendo essa oportunidade aqui. Será que a gente está aproveitando? Será que a gente está pelo menos tentando aproveitar? Então é muito importante vencer também essas etapas. No livro Obras Póstumas de Allan Kardec, no capítulo Credo Espírita, ele também fala um pouquinho sobre educação. Depois eu vou ler, é um pequeno trecho, mas ele também fala. E ele postula sobre instrução e educação, onde ele diz que ele fala um pouco dessa questão dessa educação da nossa sociedade. Porque pelo menos aqui no Brasil, a gente associa muito a palavra educação à sala de aula, a essa repetição de costumes que a gente recebe em casa, né, das nossas famílias, a gente associa muito a palavra educação a isso. E aí a gente reflete na educação que nós tivemos, na educação que nós vamos dar para os nossos filhos, na educação que a gente vê que a sociedade dá, né? A gente ainda tem uma educação muito punitiva. A gente ainda precisa muito da punição legal para poder mudar determinados costumes. Por exemplo, vou dar um exemplo pequeno, mas que salvou muitas vidas. O uso da cadeirinha para as crianças, ou mesmo o uso do cinto de segurança no carro, né? Eu, quando era pequena, nunca usei cadeirinha, não andava de cinto, minha mãe me punha no banco da frente, no colo dela, na estrada. Quando é que a gente começou a usar o cinto de segurança e a cadeirinha? Acho que os netos da Regina só andam na cadeirinha, né? A minha filha já andou só na cadeirinha. A minha filha entra no banco de trás e já põe o cinto de segurança. Eu entro no carro para dirigir, ponho o cinto de segurança. Mas isso só começou a ser modificado quando veio a multa. Quando a gente teve que ser punido monetariamente por isso. Né? E aí a gente para refletir. Meu Deus, a gente como sociedade precisa chegar nesse ponto. A gente sabe que o cinto de segurança salva vidas. Mas a gente só muda de atitude quando pesa no bolso. Onde é que está nosso educar? Onde é que está a educação que a sociedade deveria, mais evoluída, deveria ter, né? Então, isso foi um exemplo básico e tem outras milhões de coisas que a gente precisa das leis nos punindo para educar. Então, no livro de Allan Kardec, no Obras Póstumas, né, nesse capítulo do Credo Espírita, ele diferencia. Ele fala que a instrução é a aquisição de informação, de dados. E a educação deve ser a maneira como a gente utiliza esses dados e esses conhecimentos. É conquista realizada à custa de esforço no melhoramento ético, moral e individual. Olha aqui essa educação passando aqui, ó, pelo educar. Por essa necessidade dessa evolução moral de cada um de nós. Muitas vezes, quando a gente pensa na palavra educação, até mesmo na palavra educar, a gente reflete, né, o que as pessoas, principalmente os mais poderosos, estão fazendo com esse conhecimento, com esses dados que eles têm, né? Será que eles estão trabalhando isso com ética e com moral? Será que se nós não tivéssemos a punição monetária legal, a gente obedeceria esses princípios e essas coisas que a educação e o educar nos trazem? Principalmente o Brasil, né, com esse jeitinho brasileiro, nosso Rio de Janeiro com toda essa malandragem que a gente conhece, né?
Será que a gente seria capaz de viver num mundo onde não houvesse essas leis punitivas? Então ele diz nesse capítulo que o progresso individual não consiste apenas no desenvolvimento da inteligência, nem na aquisição de alguns conhecimentos. O progresso consiste, sobretudo, no melhoramento moral. E ele vai mais além. Ele diz: muito mal pode fazer o homem de inteligência mais cultivada. Nisso não há mais do que uma parte do progresso que não conduz necessariamente ao bem, pois que há homens que usam a moral do seu saber, e aí nós vemos personalidades de inúmeras cátedras e setores elevados de atuação envolvidos nos mais temerosos e inacreditáveis atos de desumanidade e de desrespeito às leis naturais. Olha aí a responsabilidade de quem vem numa encarnação sendo ídolo, sendo herói, sendo pessoa pública, se aproveitando do seu poder, não se educando e praticando esses atos de desumanidade, de desonestidade, de corrupção, pensando primeiro nele quando exerce um cargo público. Allan Kardec nos chamou a atenção para isso, no Obras Póstumas. Capacidade da justiça. Então, vemos personalidades de inúmeras cátedras e setores elevados de atuação envolvidos nos mais temerosos e inacreditáveis atos de desumanidade e de desrespeito às leis naturais, principalmente as da justiça, do amor e da caridade. Bases fundamentais dos relacionamentos particulares e sociais em qualquer escala. Então, aquele que serve de exemplo, aquele que tem poder, aquele que ocupa um cargo público, aquele que tem notoriedade pública, deveria ser o que mais deveria importar-se em se educar, porque ele serve de exemplo. Será que eles estão preocupados com isso? Quando a gente fala em educar também, a gente lembra muito do papel dos pais, né? Eu falei lá da educação da escola e falei também dos pais. E a gente, no Livro dos Espíritos, tem a pergunta 208, que fala dessa missão dos pais. Que passa também pelo educar. Nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deste? Ele diz, ao contrário, bem grande influência exercem. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os de seus filhos pela educação. Constitui-lhes uma tarefa, tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Então, o papel dos pais, e eu me incluo aí, de nós que fazemos um acordo lá em cima e trazemos um filho a este orbe, é de extrema responsabilidade. Espíritos que somos, sabemos que toda criança que chega ao nosso convívio familiar é um espírito retornado para mais uma etapa reencarnatória evolutiva, com toda a experiência de encarnações passadas e a sua nova programação. Criar é bem diferente de educar. Criar qualquer um cria. É só dar comida.
vai crescer e vai se desenvolver. Vai estar apto fisicamente a este mundo. E os valores morais e éticos? Como é que ele vai aprender? Quando a gente recebeu aquela criança lá no seio familiar, muito antes dela chegar, lá em cima a gente já tinha combinado e assumido esse compromisso de educar. Será que a gente educa? Será que a atual sociedade está educando os seus filhos? Quando a gente vê como o mundo está e a gente pensa nas crianças, né? Qual é a educação que eles estão recebendo? Que mundo que a gente está deixando para eles? A família que recebe assume lá no plano espiritual a responsabilidade de educar a criança, oferecendo o amor e o esclarecimento necessários para o seu crescimento físico, moral e espiritual. Nossa atuação começa muito cedo, na verdade, antes mesmo da reencarnação e do nascimento propriamente dito, com a proximidade psíquica e física daquele espírito com a mãe, onde eles já começam a se conhecer e a se aceitar. Porque muitas vezes a gente recebe no seio da nossa família espíritos que não são afins, né? Espíritos com os quais temos dívidas com o passado, ou espírito que o nosso marido ou a nossa mãe tem dívida, e a gente assume lá em cima, né, essa missão de tentar reconciliar isso. Olha a responsabilidade daqui que a gente tem, que a gente assume quando a gente recebe uma criança em casa. Depois do nascimento e durante toda a primeira infância, mãe e filho permanecem ligados por um cordão fluídico até os 7 anos de idade. Então, é nessa primeira infância que a mãe exerce a maior influência sobre aquela criança, sobre aquele perispírito, ainda em formação. Então, a gente pode contribuir para uma melhora, mas também a gente pode degringolar. Até esses 7 anos de idade, e até mesmo isso na biologia, né? Na biologia e na ciência aqui dos homens, a gente sabe que é a fase de maior neuroplasticidade, que a gente chama. Que a criança é a maior esponja, né? É igual o computador, o HD dela está vazio. Com o que a gente está preenchendo esse HD aí? A gente está preenchendo a partir daqui? A gente está servindo de exemplo a partir daqui? A maternidade... não, vou falar outra coisa antes aqui. Então, essa primeira infância é a época mais propícia a mudanças. A criança está na formação da sua personalidade. Toda criança já começa a apontar tendências de personalidade desde cedo. Essas tendências podem ser minimizadas, consolidadas ou potencializadas. Com isso aqui. Então, se você observa que uma criança desde pequena tem uma determinada tendência, porque ela já traz de outras vidas, né? Qual é o seu dever como genitor? Educá-la. Mostrar outras formas para que aquela dificuldade seja vencida nessa primeira infância. Para que quando ela tiver a real prova, se ela aprendeu ou não, que você se sinta aliviado que você fez a sua parte de educar. Então, uma vez eu ouvi até numa palestra aqui no Centro Espírita, eu não lembro quem, acho que foi do Sérgio, falando das crianças índigo, né? Quando a gente entrou no mundo, quando a gente
começou a finalmente pôde ter a esperança de entrar no mundo de regeneração, né? Ele disse que crianças mais evoluídas iriam encarnar, crianças índigo, e até mesmo essas crianças índigo podem ser estragadas por um educar falho. Então, olha aí a importância dessa palavrinha tão pequena. Imagina você estragar uma criança índigo. Uma criança que veio para trazer luz. É muita responsabilidade. E a maternidade é a relação com a maior capacidade de prática do verdadeiro amor fraterno, né? Quando a gente tem um filho, acho que é o mais próximo do amor crístico que a gente tem aqui nesse orbe, né? É uma coisa sem explicação, assim, não dá para explicar. Quem não tem, a gente fala, imagina o amor que você tem pela sua mãe multiplicado por 1000, né? Não é palpável, não é explicável. E a gente sabe também que prece de mãe, como diz o Sérgio, tem passagem direta para o céu. É isso. É esse amor. E a gente está aqui nesse orbe para evoluir, para que a gente seja capaz de sentir esse amor, não só pelo nosso filho. A gente precisaria e tem condições de sentir esse amor pelo próximo. Jesus amou a cada um de nós, mesmo jogando ele na cruz, como a nossa mãe nos amou e como a gente ama os nossos filhos. Olha a imensidão desse amor que a gente é capaz de sentir. Mas a gente ainda é tão egoísta que mesmo sendo mãe, a gente tem o amor pelo filho e o amor pelo resto. Infelizmente. Então, o papel dos pais é muito importante na educação. Nessa palavrinha aqui. Deixa eu ver aqui a pergunta. 852 também eu marquei aqui. Não, 582, que fala também de educação. Pode-se considerar como missão a paternidade? Sem contestação possível, uma verdadeira missão. É ao mesmo tempo grandíssimo dever e que envolve, mais do que pensa o homem, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Olha aqui aquele pensamento que eu falei lá no início das nossas mães, das nossas avós e das nossas bisavós que a gente exerce. A gente, como mãe, normalmente é muito centralizadora, né? Tipo, saiu daqui de dentro, é meu. E para o pai e para o homem, figura provedor, é muito fácil não ser pai. Ainda mais nessa sociedade patriarcal que a gente vive. Então, os homens, muitas vezes, eles não praticam a paternidade em igual patamar que a maternidade, porque nós, mulheres, não deixamos. E a gente não deixa porque a nossa mãe não deixou. E a nossa mãe não deixou porque a mãe dela, a nossa avó, não deixou. Então, eu acho que essa geração de agora, a partir da minha, da Regina ainda não, mas eu acho que a partir da minha, a gente já vê pais fazendo questão de exercer a paternidade. Hoje é muito comum eu chegar na escola da minha filha e ter pais buscando. Hoje, quando eu não posso, eu ligo para o Ricardo. Ricardo, você pega a Clara? Pego. Antigamente isso era inimaginável. A minha mãe, a primeira vez que viu meu pai empurrando o carrinho da minha filha, chorou. Porque ela disse que meu pai nunca fez isso por filho nenhum. Então, a paternidade também é importante. Mas enquanto a gente viver numa sociedade educacionalmente de costumes patriarcais e machistas, os homens não poderão exercer essa paternidade. Então, a gente precisa também mudar isso como sociedade. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes
no plural, o pai e a mãe, o dirijam pela senda do bem e lhes facilitou a tarefa, dando àquele uma organização débil e delicada, que o torna propício a todas as impressões. Muitos há, no entanto, que mais cuidam de aprumar as árvores do jardim e de fazê-las dar bons frutos em abundância do que de formar o caráter do seu filho. Olha aí o pai provedor que a sociedade nos impõe. A gente precisa mudar isso. A gente precisa dar oportunidade desses pais, e quando eu falo pai, eu estou falando da figura do homem, praticarem essa paternidade. Sim, já mudou muito, Regina. Os maridos fazem tudo que elas fazem. Troca a fralda, dá mamadeira. Claro, A gente tem que perder essa imagem de que o pai ajuda, que legal. Não. Ele é pai, ele é parte, né? E em casa, e a gente precisa levar isso também para os nossos lares, no sentido, seu marido ajuda em casa, ele mora nessa casa, né? Por que eu tenho que lavar? Gente, eu lembro quando eu era pequena, a minha maior revolta era, na nossa casa, minha mãe sempre trabalhou fora, então a gente sempre teve uma funcionária. E às vezes ela faltava, obviamente, né? E aí, quando era sexta-feira, ela faltava na sexta, aí no sábado, a gente tinha que ajudar a minha mãe a arrumar a casa. E somos 3, eu e minha irmã, e um irmão homem. O meu irmão não ajudava. Era homem. Exatamente. No quarto dele tinha televisão e no meu não tinha, porque ele era o filho homem. Eu tinha que dividir quarto com a minha irmã, porque ele era o filho homem, tinha que ter um quarto sozinho. Detalhe, eu e minha irmã vivíamos como cachorro e gato, os dois se davam super bem. Eles dividiriam um quarto tranquilamente. Mas olha aí os costumes que a gente... eu ficava revoltada com essa história da faxina. Isso. Sem nenhuma reflexão. E aí a minha filha, porque é engraçado esse choque de geração, porque lá em casa não é assim. Então a minha filha já vem desse novo modelo de criação. E ela estranha muito quando a gente está na casa da minha mãe e a minha mãe pratica esses atos. Ela fala, não, vovó, não, deixa o papo, porque a minha mãe fica revoltadíssima porque meu marido levanta, vai lavar a louça, ou porque ele tira o prato da mesa, para ela é uma ofensa. A Clara fala, não, mamãe. Mas é engraçado, lá em casa, ninguém tem essa... Meu filho lava a louça dele, ele termina de almoçar, pega o prato, lava a louça. O Antônio, a única coisa que ele não faz é lavar o prato dele, engraçado. Mas ele bota roupa para lavar, tira a roupa da corda, ele lava a louça fora da hora do almoço. Agora, na hora do almoço, como ele sabe que eu vou lavar o meu prato, ele bota o dele lá. Mas ele faz tudo. Engraçado, foi ele e o irmão. Eu não sei se a mãe dele criou os dois assim. Eu sei que ele é assim. Ele faz tudo dentro de casa. Pois é. Isso deveria ser normal, Regina. Isso não deveria ser uma exceção. Mas, os novos tempos estão aí, Esse mundo de regeneração, essas crianças que estão nascendo, elas já estão nascendo... Cara, a palavra é horrível, mas parece que já nasce com chip. Eles já nascem em outro patamar. Inclusive de evolução mesmo moral desse tipo de reflexão. A maioria das crianças hoje em dia não aceita, quer dizer, a gente vê isso em vídeo, comer carne. Você vê crianças, não, mas é bichinho. Não vou comer. E é isso, essa evolução. E muitos deles não aceitam determinadas situações na escola, que na nossa geração foi normal. Exatamente. Então, olha aí, tudo isso vem de onde? Desse educar. Porque havia, inclusive, um conflito de escola e os pais acham que a escola tinha que educar tudo. Não. A escola, ela tem que instruir. Exatamente. Quem tem que educar é a família. Porque a educação moral e comportamental é na família. E o primeiro núcleo social que a gente vive é na família. Exatamente. A escola tem que instruir.
Ela tem que dar a instrução. Exatamente. Exatamente. Então, se este vier a sucumbir por culpa deles, suportarão os desgostos resultantes dessa queda e partilharão dos sofrimentos do filho na vida futura, por não terem feito o que lhes estava ao alcance para que avançasse na estrada do bem. Então, o pai que é hóspede em casa e pai de final de semana e que ajuda a mãe por um favor, já está falhando aqui e vai colher. E vai colher. Então, agora a gente já está chegando no final da palestra, né? Já está caminhando aqui para o final, até pelo tempo avançado. E aí eu chego ao fim desse estudo com a seguinte pergunta: devemos nos educar? Devemos nos educar? Como? Como é que a gente pode se educar? De milhões de formas. A gente pode educar os nossos pensamentos através da meditação, né, que ajuda a acalmar a nossa mente, a trazer boas energias, a controlar as nossas emoções. A gente pode nos educar através da reforma íntima, que eu já falei aqui. A gente pode se educar através do orai e vigiai diário. A gente pode se educar através da prece, né? Oh, meu Deus, me ajuda a vencer essa dificuldade de sentimento ou de atitude que eu tenho. Ferramentas não nos faltam. Basta a gente querer. E eu queria terminar. Vocês querem acrescentar alguma coisa? Mais alguma forma de como se educar? Ok. Então eu queria terminar esse estudo com um textinho pequeno, né? Traçando um paralelo com a educação desse orbe, nós podemos dizer que o mundo seria a escola, nós os estudantes e nossos pais os professores. A vida é uma grande escola e cada encarnação uma grande oportunidade de aprendizado. Tão somente a educação esclarecida e bem compreendida nos possibilita acesso seguro e tranquilo à estrada do verdadeiro progresso. Que a paz do Divino Mestre habite sempre os nossos corações. Obrigada, Yahaira. E vamos agradecer a Deus, nosso Pai, por todos esses ensinamentos que nos chegaram e agradecer também a essa reencarnação, essa oportunidade que estamos tendo de nos melhorarmos e cada vez mais evoluirmos, contribuindo não só para o nosso progresso, como foi mostrado na palestra, para todos que estão ao nosso redor. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade e que possamos aproveitá-la. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus.